E aí pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Se você não for inscrito, não for inscrita, se inscreva para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Para quem vai fazer o concurso TRF da 4ª região, preparei uma aula especial em relação à prova discursiva do tipo redação. Tem apontamentos em relação aos critérios de correção da banca FCC. Além disso, também a simulação de uma temática que pode ser cobrada na sua prova. A prova do tipo redação vai ser cobrada somente para o cargo técnico judiciário. É aquele modelo que nós conhecemos de introdução, desenvolvimento, conclusão. É um texto dissertativo, argumentativo, onde você vai colocar seu posicionamento em relação ao que foi solicitado. No edital, retirei essas informações. Primeiro, a redação. O candidato deverá desenvolver texto dissertativo argumentativo a partir de uma proposta única sobre assunto de interesse geral, não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimentos específicos referido no presente edital. Aqui nós temos que analisar a seguinte situação. Em provas de concursos de tribunais, geralmente a redação tem como proposta problemática um assunto da área jurídica, um assunto que está relacionado àquele certame. Mas a banca FCC coloca que esse assunto necessariamente ele não vai vir do conteúdo programático. Então, há 50% de chances desse conteúdo não ter nenhuma relação com a área jurídica, por exemplo, e 50% de chances desse conteúdo que vai ser cobrado na proposta de vir de um assunto da área jurídica. Porque quando coloca lá não necessariamente atrelado, que não é obrigatório, pode cair, mas também não pode cair. Então nós temos que nos preparar para uma possibilidade de temas, vários cenários possíveis de propostas de temas. O que eu acredito que pode acontecer nesse concurso? Ela traga um assunto que parta de um interesse geral associado a alguma problemática da sociedade. É isso que a banca tem feito em concursos anteriores, por exemplo. E quando nós vamos analisar as provas da FCC, o rigor em relação à interpretação do tema é muito alto. Você tem que interpretar, entender o que ela está colocando. Os textos motivadores geralmente possuem uma abstração, são textos mais difíceis de serem entendidos na primeira leitura. Então, muito cuidado para essa parte em relação à proposta. Depois, a redação. Na redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. Nada novo, isso aí é comum na prova discursiva, mínimo de 20 linhas, máximo de 30 linhas, sob a pena de perda de pontos a serem atribuídos à redação. E aí os meus alunos, os candidatos e as candidatas que me acompanham nas redes sociais, em grupos do WhatsApp, ou até aqui mesmo no YouTube, me procuram perguntando qual é o número ideal de linhas. Eu não passo nenhum modelo, eu não sugiro nenhuma receita. Tudo está relacionado ao contexto, ou seja, ao assunto que você está discorrendo, ao seu ponto de vista. Você é quem vai decidir a distribuição das suas ideias naquele texto quando você abrir a prova e entender o que está sendo solicitado. Para isso é importante fazer um planejamento. Planejar o seu texto antes de colocar na folha definitiva. E aí nós temos o mínimo de 20 linhas. É claro que um texto harmônico, que tem aí o parágrafo de introdução, tem os 2 parágrafos ou 3 de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão, que você tem que trazer inclusive na conclusão uma intervenção, uma reflexão acerca do que foi colocado. Nós temos aí 25 linhas, é um número ideal, é um número interessante. 28, 29 linhas, né, até chegar aí nos 30 linhas. Geralmente, os textos que possuem o mínimo de linhas, 20 linhas, o candidato ele pode acabar esquecendo de algum aspecto, ele pode acabar sendo objetivo demais em relação ao que foi colocado, isso pode comprometer a coerência do seu texto, por exemplo. Então, fique atento a isso, tenha um equilíbrio na distribuição. Parágrafos curtos, períodos curtos também, faça uma distribuição harmônica das suas ideias no texto. Também foi retirado lá das informações do edital os critérios de correção. Muita gente não presta atenção nisso aqui, faz a prova de redação, aí pega a nota final e geralmente é penalizado em um critério, outro critério e não concorda com a nota, entra com recurso, vai atrás de algum profissional ou elabora o próprio recurso. Eu, inclusive, faço esse serviço, recebo muitas redações
em que os candidatos, por não observarem antes esses critérios, eles não, por exemplo, vão dar ênfase a um critério, vão dar ênfase a outro critério. Isso, claro, vai comprometer a sua nota final. Então, é muito importante entender como o seu examinador vai pegar o seu texto e vai corrigir o seu texto. Primeiro critério, conteúdo. E é o critério que possui o maior número de pontos. Nós temos uma nova dinâmica de correção nas bancas de concursos em relação às provas discursivas. Antes, penalizava-se muito aqueles textos com vários erros de português, erros de gramática, textos que não atendiam à norma culta. Mas hoje, o que a gente tem observado nas correções? Conteúdo. Porque muitas vezes a pessoa não sabe escrever sobre aquele conteúdo. Ela pode até dominar as técnicas em relação à gramática, respeitar a norma culta da língua portuguesa, mas ela não sabe escrever sobre aquilo. Então é isso que está sendo cobrado com mais ênfase, conteúdo, que é um aspecto macroestrutural. E nós temos lá 5 pontos. O que vai ser observado? Fundamentação e adequação dos argumentos ao tema proposto. Isso é a coerência, o seu texto ele corresponde ao que foi solicitado. Você tem que se perguntar isso quando você lê o seu texto, revisar o seu texto antes de passar para a folha definitiva. Capacidade de análise e senso crítico. O que isso significa? Temos lá uma problemática. O examinador quer saber se você possui um repertório de informações para situar aquela discussão, a sua capacidade de argumentar o que foi colocado. Clareza e coerência na seleção de argumentos em defesa de ponto de vista relacionado ao tema. O que isso significa? Os seus argumentos precisam ter fundamento. É necessário uma discussão anterior, pessoas que já falaram sobre aquilo. Você tem que formar o seu repertório em relação às discussões daquela proposta. Próximo item, a estrutura, até 4 pontos. Temos aí um total de 10 pontos, 5 pontos no conteúdo, 4 na estrutura e 1 ponto na expressão. Na estrutura, respeito ao gênero, dissertação argumentativa, defesa de uma ideia, de uma tese, progressão textual e encadeamento de ideias. Isso aqui é muito importante hoje. Você não deve somente lá responder à proposta, à frase-tema, identificar o tema, mas deve haver uma progressão de ideias no seu texto, um encadeamento lógico. As ideias precisam conversar no seu texto. Você tem que ir situando o seu leitor, que é o examinador, em relação àquilo que você está discutindo, do início ao fim do seu texto. Por último, articulação de frases e também de parágrafos, que é coesão textual, são aqueles aspectos de coesão do texto, Um parágrafo vai puxando o parágrafo e assim você tem esse encadeamento. Por último, expressão. Nós temos um ponto. A avaliação da expressão ela vai compor o desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para esse conteúdo e o domínio da norma culta, que foi o que eu disse. A gente tem apenas um ponto para a expressão. Aí você vai me perguntar, então quer dizer que eu não tenho que dar ênfase à expressão? Claro que tem, você tem que dominar a gramática, dominar aí pontuação e a própria norma culta, a questão de flexão de verbos, enfim, uma série de questões aí dentro, porque vale um ponto. Mas se você tiver alguns erros dentro da expressão, será menos penalizado que os critérios anteriores. E aqui eu trago a simulação de um tema. É interessante porque esse tema ele está dentro do conteúdo programático. Eu vou dizer que é um tema meio a meio, como eu disse aqui no início, Tem aí possibilidade de ser 50% interesse geral, problemática da sociedade, pode ser uma problemática abstrata, um pouco difícil, um pouco complexa, e pode ser também um tema relacionado aí ao conteúdo programático. E esse aqui é um tema que eu simulei meio a meio. Nós temos aí um tema que está relacionado à sociedade brasileira e também está dentro do edital, está dentro lá dos conteúdos. Esse tema aqui, eu não coloquei aqui no tema, aqui na frase, uma frase para você escrever a sua resposta, somente lá, um tema geral que eu vou explicar daqui a pouco. Temos aí o primeiro fragmento, texto 1. Geralmente a banca FCC coloca aí 2 fragmentos no máximo, Hoje já tem colocado um fragmento de texto, no máximo 2 fragmentos. São fragmentos muito curtos. Vejam que temos aí uma ideia central em relação ao assunto. Primeiro texto, em 30 anos, a Constituição contribuiu para fortalecer os direitos individuais e sociais no Brasil. Por meio dela, o cidadão tem assegurado direitos como saúde, educação. O novo texto acabou com a censura à imprensa, garantiu o direito de voto, projetos de lei, enfim.
E aí eu destaco lá no texto 2, vejam que eu estou interpretando o tema. Lá no primeiro, não está explícito que é a cidadania o meu tema. No texto 2 já está explícito porque é o significado do termo. Só que o texto 1 é um gancho para o texto 2, porque nós temos uma discussão da Constituição, e nós sabemos que a Constituição brasileira é considerada a Constituição cidadã, porque ela vai assegurar esses direitos, assegurar o exercício da cidadania dos brasileiros. Inclusive, lá em cima fala desses direitos. No texto 2, nós temos o conjunto de direitos, deveres, que são exercidos por esse indivíduo que vive em sociedade, que se refere aí ao poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços na sua posição e poder nele intervir e transformá-lo. E aí nós temos lá a problemática. Com base nos textos acima, regindo um texto dissertativo argumentativo, aqui eu coloquei o tema central, a respeito do papel do Estado na garantia da cidadania no Brasil. Só que pode também ocorrer de não aparecer de forma explícita o tema da sua proposta. Ela pode colocar somente ali com base nos textos acima, redigir um texto argumentativo, colocando seu posicionamento, e aí você tem que retirar dos textos motivadores as ideias que estão relacionadas à proposta. De que forma? Circulando, grifando palavras-chave. Faça uma leitura, faça uma segunda leitura, grife essas palavras até você entender o que cada um dos textos está dizendo e assim você consegue colocar o seu posicionamento. Eu não coloquei aqui um modelo pronto de resposta, de produção, só vou apontar aqui algumas ideias, porque eu não gosto de trazer modelos, porque o mais importante é o candidato ele ter bases para ele produzir o seu texto, ter a sua própria capacidade, ao invés de ficar aí copiando modelos prontos. Eu sempre defendo isso. Mas o que a gente pode colocar aqui com base, por exemplo, nos textos motivadores? Que o papel do Estado é um papel constitucional, está na Constituição, ele tem que garantir esses direitos dos cidadãos. E de que forma ele pode garantir esses direitos? Através de programas sociais, através de políticas públicas. Você vai colocar aqui um trabalho de fato do Estado, de que forma ele vai garantir esse exercício da cidadania no Brasil. E por último, falo do meu curso intensivo Gabaritando, a discursiva e o estudo de caso para o concurso TRF4. Vejam que começa agora, no dia 5, na verdade dia 7, é o início do curso, vai até as vésperas da prova. Nele eu simulo temas que podem aparecer, você recebe as orientações para a produção e, é claro, conforme o perfil da banca FCC. E você é o meu convidado a participar do curso intensivo Gabaritando a Redação, Banca FCC, concurso TRF4, cargo de técnico. Curso especial, exclusivo, onde eu simulo e abordo temáticas que podem ser cobradas na prova. Além das simulações, você recebe toda a orientação em relação ao que deve ser colocado na resposta, as bases argumentativas, os conteúdos que a banca espera. Já ministrei esse curso para vários concursos anteriores, tenho um rol de sucesso com centenas de depoimentos. Além disso, vários alunos que fizeram os meus cursos anteriormente tiraram notas significativas nessa prova, inclusive foram aprovados no concurso porque a redação é a etapa mais decisiva do concurso público. Ela elimina em massa aqueles que não estão preparados. Não corra o risco, se prepare com qualidade. Entre em contato no link do WhatsApp que aparece aqui na descrição desse vídeo, eu vou te passar todas as informações. 80% das vagas já foram preenchidas, são as últimas vagas. O curso começa agora no dia 7 de julho, já estamos bem próximos do início e é uma preparação de peso para que você se saia bem na redação desse concurso. Para você, um forte abraço e até a próxima!